Jesus sabe exatamente o que é tomar um cálice indesejado. Aquele cálice para Jesus era tão indesejado que nós sabemos, lendo a palavra, que ele chegou a pedir se seria possível não tomar aquele cálice. Mas nós também sabemos que não foi possível, que ele teve que encarar aquele cálice. Eu e você também temos os nossos cálices pessoais, cálices que ninguém vai tomar no nosso lugar. Cálices indesejados, cálices amargos, situações que a gente não gostaria de enfrentar. Ao longo da vida, são servidos para a gente muitos copos cheios de lágrimas. Exatamente isso. Copos cheios de lágrimas, sem que a gente queira, sem que a gente planeje, sem que a gente espere, de repente lá estão os copos e nós não temos alternativa, nós temos que tomar copos cheios de lágrimas. E qual a fonte? De onde vem tanta lágrima para encher tantos copos? A fonte, ela está bem aí com você nesse momento. Aliás, você está usando a fonte para poder assistir essa transmissão. São seus olhos. São os seus olhos e os meus olhos que produzem tantas lágrimas. E estas lágrimas que saem pelos nossos olhos, elas brotam do nosso coração. Um coração que neste tempo está aflito, angustiado, deprimido, abatido, enlutado, entristecido por tanta coisa ruim, por tanta notícia ruim que não para de chegar. Todo dia, toda hora. Eu vou te dar 2 exemplos que me aconteceram. O primeiro me aconteceu hoje. Eu tinha uma reunião numa produtora para a produção de um vídeo institucional de um cliente. E essa reunião, ela era às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, eu cheguei em frente à produtora. E o meu hábito quando eu chego lá é mandar um zap. Estou aqui, porque eles abrem o portão e eu já vou para o estacionamento. Quando eu mandei o zap, já veio a resposta. Cara, eu tive que sair às pressas para resolver um negócio, mas 20 minutos eu estou de volta. Dá para você esperar? E eu tinha que fazer algumas coisas no centro de Campinas. Aí a minha resposta foi, não, eu vou até o centro, adianto as coisas que eu tenho que fazer, terminando eu já volto e passo aí, ok? Tudo certo, eu fui e fiz, deu uma meia hora, eu terminei, já mandei um zap. Terminei, em 10 minutos eu chego aí. Nada de resposta. Aí eu fui me deslocando, parei o carro, falei, caramba, nenhuma resposta. Liguei, chama, ninguém atende. Aí parei, eu falei, bom, eu vou bem devagarzinho. Se chegar em determinado ponto e ninguém me retornar, eu não vou. Eu já viro para minha casa, porque eu não sei se ele já voltou, se não voltou. Fui. Quando chegou no ponto que era a minha decisão, se eu ia para a produtora ou se eu já direcionava para minha casa, vem uma mensagem. E a mensagem era desse meu amigo. Ele falou, cara, vamos deixar para tarde, porque eu estou tendo que chamar ambulância para socorrer o Pércio. Quem é o Pércio? Então, deixa eu te explicar para você entender. Esse meu amigo se chama Alan, ele é batista, é dono dessa produtora. Nós temos uma amizade aí de uns 20 anos. O Pércio é um irmão dele, batista também. O Pércio tem 70 anos de idade e ele trata o Pércio como seu segundo pai, porque ele perdeu o pai quando ele era muito novo, adolescente ainda.
E o relacionamento entre eles, o Pércio o chama de filho e o Alan chama o Pércio de pai. Então eu percebi que o Alan estava muito apavorado. Ele falou: cara, o Pércio passou mal, estou chamando uma ambulância, eu vou ter que fazer um corre aqui. Eu falei: cara, esquece o nosso compromisso, cuida dele, vou já entrar em oração por ele. E fui embora para casa. Cheguei em casa, peguei a Mariana, que eu tinha que ir com ela num lugar. Cheguei nesse lugar, aí o que acontece? Eu chego lá, a Mariana entra, eu fiquei fora esperando. No momento que eu estou esperando a Mariana, vem um zap para mim. E o zap era do Alan. E o Alan, ele escreve assim: cara, o Pércio faleceu. Essa notícia, gente, foi das 11 horas da manhã até 1 hora da tarde. O Pércio, ele teve um infarto fulminante, não deu tempo, tentou socorrer, tentou levar e não teve jeito. Foi um negócio assim, ficou aqui em casa, todo mundo ficou em choque, porque todo mundo aqui conhece o Pércio, conhece o Alan. O Alan está arrasado pela perda do amigo, pela partida do amigo. Não deu tempo de nada. Segundo exemplo aconteceu na Escola Infantil Aquarela, em Saudades, Santa Catarina. Eu imagino que todos vocês que estão acompanhando essa transmissão já sabem do que eu estou falando. Se por acaso alguém não sabe, essa escola infantil, numa pequenina cidade ali em Santa Catarina, sofreu um ataque terrorista que até agora eu não tenho pelo menos informações mais precisas, mas parece que um garoto de 18 anos entrou com um facão, uma faca, sei lá, e até onde eu li, matou 3 crianças abaixo de 2 anos de idade e 2 professoras. 5 mortes. Até agora, a única explicação que eu consegui ler nas reportagens é que ele alega que sofreu bullying. Enfim, esquece o motivo, a motivação, embora a motivação seja importante para a gente tentar compreender o incompreensível. 5 mortes, 3 crianças abaixo de 2 anos e 2 professoras. Do nada. O cara entra num lugar que tem um nome sugestivo, Escola Infantil Aquarela. Aquarela me lembra, ainda mais eu que gosto de pintura, de desenho, tinta a óleo, giz pastel, gosto de grafismo, de pontilhismo, de todas essas técnicas de arte no papel e na tela. Aquarela para mim é cor. Aquarela me lembra uma das canções mais bonitas das canções populares que eu conheço, que é a do Toquinho. É muito bonita a poesia. Aquarela me lembra alegria, vida, mas de repente o Brasil amanhece com a notícia de que foi pintado ali com cor de sangue, com tinta de sangue, por esse mundo caído. Uma tragédia que coloca todo mundo, o mundo que a gente está. E eu poderia aumentar a lista de fatos, mas esses, um foi ontem, o outro foi hoje, abalou o meu coração, e todas essas coisas produzem lágrimas, enchente de lágrimas, as nossas lágrimas. O salmista, ele foi milimétrico. O tema dessa reflexão, copos cheios de lágrimas, o salmista, ele usa exatamente essa expressão. Ele foi na veia. Eu vou ler para você o versículo 5 do Salmo 80. Eu estou com a nova versão transformadora, que é essa Bíblia bonitona da base J. E aqui a gente tem a melhor tradução para este salmo. Vou ler o verso 5 para você. Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber
copos cheios de lágrimas. Incrível poesia. Eu vou ler de novo. Tu nos deste tristeza como alimento e nos fizeste beber copos cheios de lágrimas. A ideia de Deus dar tristeza como alimento é a ideia do pão. O salmista está colocando a tristeza no lugar do pão. E a ideia de copos cheios de lágrimas é que em Israel, em Jerusalém, nessa época, o hábito era pegar o pão e molhar num copo, num recipiente, com caldo, com molho de carne ou molho feito com vinho. Eram os dois tipos de molho que o judeu, o hebreu, gostava de molhar o pão, que dava um sabor especial no pão. O salmista, ele troca pão por tristeza. E o recipiente que teria ali um caldo, um molho de carne, ele fala em copos cheios de lágrimas. E diz que esse é o alimento agora ordinário dessa nação. Feche seus olhos e ora comigo. Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por esse tempo e pela tua palavra. Continua nessa reflexão, Pai. Em nome de Jesus. Derrama a tua graça, o teu amor, o teu poder. Muitos de nós, Pai, têm bebido copos cheios de lágrimas. Muitos de nós ainda vamos nos encontrar com muitos tipos de copos cheios de lágrimas. Nos ajuda a passar por esse tempo, a vencer esse tempo, no nome que é sobre todo nome. Amém. Esse salmo, essa expressão, basicamente, a referência para o salmista são os pecados da própria nação. A ideia do salmista é que o pão da tristeza e a bebida, que são copos cheios de lágrimas, é o resultado dos pecados da nação. Porque no primeiro verso do Salmo 80, é a única vez que usa-se a expressão pastor de Israel. E é muito legal. É muito legal porque pastor de Israel faz um contraponto com o pastor do Salmo 23. Porque o pastor do Salmo 23 é aquele que me leva para águas tranquilas, é aquele que refrigera a minha alma, é aquele que me dá pastos verdejantes, é aquele que faz o meu cálice transbordar com as misericórdias e as bênçãos dele todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Então o pastor do Salmo 23, ele é tremendo. Aqui no Salmo 80, é a primeira vez, ele é chamado pastor de Israel. E ao pastor de Israel, o salmista clama para que o povo possa ver cessar o seu cativeiro e ter o seu descanso, ter a sua liberdade. Pastor de Israel também é uma expressão muito bacana, porque ela revela intimidade, ela é intimista. Seria como eu falar assim, pastor da IAP do Parque, não esse aqui, falho, o pastor Ed, não. Seria como eu me dirigir a Cristo e falar, tu és o pastor da IAP do Parque, porque Ele é. Porque Cristo é o sumo pastor das ovelhas dele no mundo inteiro. Ele é o único pastor, o pastor infalível, o pastor para o qual nós oramos, nós clamamos, nós pedimos. Então aqui, o salmista ele usa de um recurso, intimista, um recurso de carinho, um recurso de afeto, de amor, de confiança, porque embora ele admita que tudo que o povo está enfrentando, só está enfrentando por causa dos seus próprios pecados, ele sabe que o pastor de Israel, ele continua pastoreando aquelas ovelhas rebeldes, e ele é o único que dá para você recorrer e pedir água, pedir alimento,
pedir socorro. Isso acontece aqui neste salmo, na minha vida, na sua vida. Os cálices que a gente toma, os copos que estão cheios de lágrimas. Se o salmo ele fala na denúncia que o cálice amargo, o copo cheio de lágrima, tem a ver com os pecados da nação, não tenha dúvida. As muitas lágrimas que enchem os copos da nossa vida, elas são causadas pelos nossos próprios erros. É o que a gente chama na Bíblia da lei da colheita conforme a semeadura. Você planta, você colhe. Mas é sempre assim? Não. Evidente que não. Nós temos o exemplo de Jó. E existem muitas pessoas que estão sofrendo sem saber a causa, estão sofrendo, mas não fizeram nada errado para estar sofrendo, não têm culpa e estão sofrendo, estão pagando. Mas eu e você também sabemos que na Bíblia, a história de Jó e a situação do sofrimento de Jó não é regra, é exceção. Porque a narrativa bíblica do Gênesis ao Apocalipse fala que a colheita será conforme a semeadura. Essa é a regra. Existem exceções? Evidente. Evidente que sim. Mas a maioria das coisas que eu sofro, que você sofre, se nós formos bem honestos com a nossa consciência e o nosso coração, a gente vai chegar na conclusão de que nós andamos por caminhos que não deveria ter sido andado, por caminhos que nunca nós deveríamos ter entrado naqueles caminhos. Se nós formos ser bem honestos, a gente vai ter que admitir os conselhos que papai deu, que mamãe, pastor, sabe, que gente madura e mais experiente falou com a gente e a gente simplesmente desprezou. Então, a gente tem que pensar muito bem em tudo isso. A gente tem que pensar muito bem nas opções e nas escolhas que a gente faz. Bom, então se eu estou falando de colheita e de semeadura, isso me lembra o momento na oração desse salmo, onde o salmista coloca intensidade na oração dele. E isso está nos versos 14 e 15. Eu vou ler para você. Os versos 14 e 15 dizem assim: Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Eu acho esse apelo profundo, perfeito, lindo, tocante. Por quê? Porque o salmista, ele não usa o recurso da vitimização e nem fica com desculpinhas. Ele assume a bronca, ele assume a culpa, mas ele apela para aquilo que ele pode apelar. Ele apela para o fato de que ele é filho, de que ele tem a posição de filho, a condição de filho. E ele lembra a Deus. É só uma expressão, porque Deus não precisa ser lembrado, mas ele quer lembrar a Deus como Moisés fazia nas intercessões pelo povo. Ele chega e diz: nós somos videira que tu mesmo plantaste, tu vai nos abandonar? Isso é muito legal. Isso é muito legal porque isso me dá conforto e me dá consolo, porque eu posso também, nas minhas quedas, nos meus erros, nos meus copos cheios de lágrimas que eu tenho de beber ao longo da minha vida, que eu já bebi e certamente beberei, eu também preciso ter essa autenticidade que o salmista me ensina. Senhor, eu sou teu filho. Senhor, eu sou uma videira que tu plantaste. Eu não consegui me autoplantar. Foi tu, através do teu Espírito Santo. Em outras palavras, traduzindo para uma linguagem mais coloquial, mais popular, o que o salmista está falando é assim: Pai, eu sou da família, eu errei, eu caí,
eu pequei, eu falhei, eu sei que eu envergonhei o nome da família, eu sei que eu fiz o que não deveria ser feito, eu sei que várias vezes eu tenho errado, me levantado, errado, me levantado, errado, me levantado, eu sei que vocês perderam a confiança em mim, mas Pai, eu sou da família, me acolhe, me acode. É isso que o salmista está fazendo. É isso que ele está fazendo porque ele já entendeu que o pão de cada dia, o alimento de cada dia é tristeza. E que a bebida de cada dia são copos cheios de lágrimas, porque são as fases que eu e você enfrentamos. E essa é uma fase na nossa nação, no nosso mundo, de copos cheios de lágrimas. Bom, os copos podem estar cheios de lágrimas, é verdade, mas eu e você não perdemos a nossa posição de filhos. Jesus, ele não queria, mas ele tomou o seu cálice imerecido. Que eu e você, a gente tenha a humildade, a submissão, a obediência, a resiliência de tomarmos os nossos copos cheios de lágrimas, principalmente porque as lágrimas que contém nestes copos foram produzidas por nós mesmos, através dos nossos orgulhos, dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos combates, das nossas guerras, dos prazeres da nossa carne, das nossas luxúrias, das nossas insensibilidades, dos nossos erros. E se assim foi, o copo cheio de lágrima que a gente toma, este copo, estes copos são merecidos. O cálice de Jesus foi imerecido, mas o meu e o seu são merecidos. Quando a gente faz isso, quando a gente abraça o Evangelho, quando a gente entende o sofrimento como um processo de cura, de restauração, de crescimento para a nossa vida, a gente caminha. E quando a gente caminha, aí sim, aí a gente consegue orar a última frase do Salmo de número 80, que eu vou ler para você agora. A última frase diz assim: restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos. Agora a última frase, que é a última parte do versículo: que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. Nesse momento, o salmista está admitindo que sem esse brilho não vai dar, eles não vão conseguir. Essa expressão, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, aparece no verso 3 e no verso 7 e aqui no 19 do Salmo 80. 3 vezes. 3 vezes nessa oração e nesse louvor do Salmo 80, ele repete esse clamor, ele implora. É muito legal que no Evangelho, Jesus vai falar assim quando ele está ensinando sobre oração: não useis de vãs repetições. E muita gente interpreta: então a gente não pode ficar repetindo. Não, presta atenção. O que Jesus fala é de vãs repetições. Ele não condena as repetições, ele condena as vãs repetições. Entendeu? Porque quando o salmista, por 3 vezes, num salmo curto, ele repete o mesmo clamor, ele está pedindo uma coisa boa, uma coisa que não é vã. Ele está pedindo que o brilho do rosto de Deus seja a luz na vida dele. Existem coisas que eu pedi por 10 anos e, graças a Deus, eu fui atendido. Outras eu fui atendido de um dia para o outro, foi instantâneo. Outras eu já tive que esperar um longo tempo. Existem coisas que eu venho pedindo já há alguns anos e eu ainda não fui atendido. E eu repito o que eu estou precisando dia a dia para o meu Deus.
E eu sei que o que eu estou pedindo não é uma vã repetição, não é uma repetição de algo que não tem nada a ver com a palavra ou com a vontade de Deus, mas eu sei, eu já entendi pelo Espírito de Deus em mim que é algo que o agrada, por isso eu clamo, por isso eu peço. A ideia da repetição por 3 vezes dessa expressão, dessa frase final do Salmo 80, é a ideia que remete à bênção araônica, lá de Números 6, versículos 24, 25 e 26. A ideia do salmista é que ele e a nação, eles possam ser favorecidos com aquela bênção, a bênção que está registrada em Números 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Somente com a bênção de Deus, o conteúdo dos nossos copos, eles vão mudar de lágrimas para águas que refrigeram, águas purificadoras, águas do Espírito Santo de Deus. Continue crendo, continue esperando. O Senhor continua sendo o nosso Deus. Ele continua sendo o pastor de Israel e o nosso Pai, aquele que plantou em nós o Evangelho e o seu Espírito. Que Deus te abençoe.